Muito obrigado por assistir nossos vídeos, e não se esqueçam de se inscrever no canal. Curta, comente, e se gostar do nosso conteúdo, dê aquele like. Tirando do papel, para trabalhos digitais. Dando continuação, nesta série de vídeos, no desenvolvimento da célula de produção robotizada. No vídeo de hoje, vamos falar dos cuidados que devemos tomar, antes de se elaborar a fixação para esta peça. A concepção de um projeto de fixação não é fácil, exige grandes esforços para serem feitos. Os principais fatores a serem estudados neste projeto podem ser considerados os 5 principais requisitos. O primeiro requisito é conhecer bem a máquina, pois a escolha dos elementos de fixação são baseados nas condições tecnológicas da máquina. Segundo, dimensionar a robustez da fixação, pois estão relativamente amarrados ao tipo de material a ser usinado, ou seja, se é ferro fundido, ou aço forjado, ou alumínio, ou que seja qualquer outro material. A influência dos esforços das ferramentas, no corte associados à matéria-prima, determinará a robustez do dispositivo de fixação. Terceiro, é compreender a cinemática da usinagem, que é associada à seleção de uma ferramenta de corte, a um certo tipo de elemento de fixação. Quarto, é detalhar o plano de referência do dispositivo, ou seja, como será feito o posicionamento da peça. Quinto, é elaborar como serão os acionamentos e monitoramentos do sistema de fixação para automação. Então, a seguir, vou tentar explicar detalhadamente por que devemos considerar estes 5 fatores. Primeiro requisito é conhecer bem a máquina. A princípio, qualquer dispositivo de fixação deve fixar a peça com rigidez, de forma a evitar vibrações. Uma forma de se garantir as tolerâncias geométricas e de rugosidade da peça pode ser resumido em poucas palavras: dimensionar ao máximo todos os elementos do dispositivo, dando rigidez à fixação. Isso de fato, realmente seria o ideal, porém a máquina Robodrill pode comportar no total o peso máximo de 300 kg, e o 4-eixo DDR-T tem o peso de 190 kg, então teríamos 110 kg para trabalhar no dispositivo de fixação. A matemática não é bem assim, falamos de tecnologia e física neste assunto. O comando CNC da Fanuc é um controlador extremamente sofisticado, e para que não se danifique, no caso de sobrecarga, faz um monitoramento de segurança, com vários sensores distribuídos nos eixos. Os movimentos lineares dessa máquina são muito rápidos, atingindo 54 metros por minuto, lembrando que pode comportar o peso de até 300 kg, quando uniformemente distribuídos sobre sua mesa. Então, como utilizaremos o 4-eixo DDR-T, montado sobre a mesa da máquina, este conjunto ficará com peso desbalanceado, e devido à força de inércia dos movimentos rápidos, pode gerar alguns alarmes de excesso de esforços. Então, em função dessa limitação, o peso total dos dispositivos de fixação devem ser dimensionados, dentro das limitações da capacidade da máquina, para não exceder os esforços nos servos motores, não só da máquina Robodrill, ou que seja, de qualquer outra máquina desse porte. O desenvolvimento do dispositivo de fixação é um tema que exige muito do intelectual do projetista. Para ser bem desenvolvido, quando mal projetado, pode ser ineficiente e oferecer prejuízos financeiros. Para a execução do processo com um ângulo de inclinação a 180 graus, não é simplesmente abrir janelas na mesa de trabalho para se dar acesso às ferramentas, depois começar a usinar a peça com um certo parâmetro de corte. Então vamos entender a cinemática do processo. A usinagem referida, na posição oposta da peça, em ângulo de 180 graus, no qual, no corpo da mesa, abrimos as janelas para dar acesso às ferramentas. Agora que compreendemos a dinâmica da força de inércia, vou explicar as outras forças que ocorrem na cinemática do processo. São elas, a força de torção e força centrífuga em relação à força da pressão de fixação. Sobre o tópico, o plano de referência do dispositivo, de forma que o 4-eixo DDR gira extremamente rápido, pode exercer um esforço muito grande, apenas numa extremidade montada no lado do 4-eixo. Entendemos então, que teremos uma forte força de torção, que pode empenar a mesa do dispositivo. Além disso, uma força centrífuga também estará atuando na peça, e nos elementos da fixação. E para que isso não ocorra, simplesmente não é só regular a pressão da fixação, pois também esta força é limitada, conforme a rigidez do material, que se for aplicada demais, em contrapartida poderá deformar a peça. Compreenderam? O porquê é realmente complexo se dar robustez ao dispositivo de fixação. Estas restrições não se aplicam somente à máquina Robodrill, ou que seja, a qualquer outra máquina. Devemos então tomar cuidado ao dimensionar a robustez da mesa de trabalho do dispositivo. Entenderam? Quando digo que tem a influência da forma geométrica e do material a ser usinado, é nas propriedades do material da peça que encontramos as grandezas das forças que poderá ser aplicada, pois então,
A força da fixação é desenvolvida de acordo com a rigidez do material a ser usinado, e relativamente, de como, ou com qual tipo de elemento de fixação, será mais apropriado para suportar a operação da usinagem. Antes de tudo, precisamos conhecer bem a peça, e como elas são feitas, pois é assim que encontramos as dificuldades do projeto. Neste caso, a matéria-prima é um tipo de alumínio da classe 6000, é relativamente um material resistente, entre a classe dos não ferrosos. No caso desse tipo de peças de alumínio, para se tornarem produtos, geralmente é lhe dada uma forma exclusiva, e o processo é feito em uma fundição, que conhecemos como injeção de alumínio. O material é derretido, depois é injetado sob forte pressão em um molde, que deu a forma a este produto. Para finalizar este assunto, vamos falar sobre um projeto de fixação ineficiente. Quando mal projetado, pode oferecer prejuízos financeiros. Se não dimensionar adequadamente a fixação da peça, pode ocasionar muitos problemas, como as vibrações geradas por ferramentas, quando na execução do processo. Se ocorrer este problema, consequentemente teremos que ajustar para baixo todos os parâmetros de corte das ferramentas, principalmente diminuindo as velocidades de rotação e do avanço. Isso pode causar uma grande diferença na quantidade de peças a serem produzidas, diminuindo drasticamente a eficiência da hora-máquina. Neste caso, é melhor condenar este e fazer outro dispositivo, do que usar uma máquina tão rápida, com um dispositivo tornando todo o processo improdutivo. Por isso que dizemos que os estudos de tempo, os parâmetros de corte das ferramentas, são estimados. Depois, com os projetos dos dispositivos virtuais, ajustamos os parâmetros de acordo com as possíveis aplicações. É com esta tecnologia virtual, o DMSS, e com a nossa experiência e prática, que conseguimos deduzir estes problemas, entre outros fenômenos que acontecem na usinagem. Resumindo, no vídeo de hoje, observamos que podemos encontrar os esforços dinâmicos que irão atuar sobre a peça, entendendo as restrições para a escolha dos elementos de fixação. E somente quem cria essa habilidade de fazer isso tudo acontecer virtualmente consegue simular estes fatores e pode corrigir antes que aconteçam na prática. Muito obrigado por assistir nossos vídeos. Nesta fabulosa aula, discutimos 4 dos 5 requisitos que são definidos no estudo da usinagem. No próximo vídeo iremos discutir sobre o 5º requisito, que é sobre a automação dos acionamentos e monitoramentos do sistema de fixação para a célula robotizada, pois este tópico merece uma aula exclusiva, abordando somente este assunto. Então não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o próximo vídeo. Curta, comente. E se gostou do nosso conteúdo, dê aquele like.